Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Mais de 10 dias depois da votação de 2 de outubro, os eleitores de todo o Brasil se preparam para voltar às urnas para o segundo turno, no próximo dia 30. Em 12 estados, além da disputa pela presidência da República, as eleições também vão decidir quem será o governador pelos próximos 4 anos. Nos últimos episódios do Item Mais, falamos sobre as expectativas para o segundo turno em São Paulo, na Bahia e no Rio Grande do Sul. Mas, em outros 9 estados das 5 regiões do Brasil, 18 candidatos de 9 partidos diferentes ainda disputam o cargo de governador. Além do embate de forças locais, as eleições estaduais também são um termômetro para a disputa presidencial. A articulação de alianças e a negociação de apoios nas diferentes regiões do país podem influenciar os resultados do duelo entre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, na corrida pelo Planalto. Nesse episódio do Item Mais, vamos aos 9 estados do país que têm segundo turno para saber como está o andamento das campanhas na disputa pelos governos estaduais. Para isso, eu conto com a ajuda pra lá de especial da equipe de repórteres da CNN e do nosso analista de política, o Leandro Rezende. Leandro, muito bom te ter por aqui. Há tempos que a gente não conversava. Sempre um prazer. Bem-vindo. Então vamos lá, começando por Santa Catarina, onde o senador Jorginho Melo, do PL, um importante aliado do presidente Jair Bolsonaro, foi o mais votado, mas enfrenta o crescimento surpreendente do candidato Décio Lima, do PT. O senador bolsonarista, com 38,6%, vai enfrentar o candidato do PT, Décio Lima, com 17,4%. E o PT consegue aqui, deixa um palanque aberto para Lula no Sul, né? Com o Ratinho já tendo fechado o pote para Bolsonaro, o PT consegue um lugar com Décio Lima para que Lula tenha um palanque no Sul. Jorginho Melo, defensor ardoroso do presidente na CPI da pandemia, está lá, larga na frente. Leandro, Santa Catarina foi um dos estados onde Bolsonaro teve maior vantagem no primeiro turno da eleição presidencial. E o Jorginho Melo somou mais do que o dobro dos votos de Décio Lima no primeiro turno. Até que ponto o candidato do PT pode surpreender novamente nesse segundo turno? Oi, Carol, vamos lá, né? Começando lá pelo sul do país, o nosso giro aí por esse segundo turno, né? Santa Catarina. Santa Catarina a gente pode tratar como uma façanha, né? O Décio Lima ter chegado no segundo turno, candidato do PT, para a gente ter uma ideia. Ele teve, em 2018, ele também concorreu ao cargo de governador, né? Ali em 2018 também, pelo Partido dos Trabalhadores, ele teve 12% dos votos. Naquela eleição, ele ficou em quarto, mas aí você vai olhar para o dado, vai olhar ali, né? Ele teve 17 agora dessa vez, mas ele conseguiu chegar no segundo turno com 17% dos votos, né? Teve 710 mil votos em Santa Catarina e dá para falar que é uma façanha porque Santa Catarina é um estado em que o presidente da República tem uma força muito grande, né? O presidente Jair Bolsonaro teve mais do que o dobro de votos do ex-presidente Lula em Santa Catarina, uma distância de, fazendo aqui um comparativo com 2018, né? Uma distância que é menor, só para a gente ter uma ideia, em 2018, o presidente da República, sobre o Fernando Haddad, colocou 50 pontos percentuais de distância. Dessa vez a distância para o Lula foi menor, mas é um estado que tem muita ligação com o presidente Jair Bolsonaro, né? E é um candidato muito forte. Jorginho Melo é um candidato forte porque é um senador da tropa de choque da primeira ordem ali do presidente Jair Bolsonaro. E em Santa Catarina, esse eleitor conservador de direita, ele é muito forte, né? O Jorge Seife, que foi ministro do Bolsonaro, foi eleito senador. A deputada federal mais votada foi a Carol de Tone, né? Que também é do PL. Para deputado estadual também a mais votada foi uma deputada do PL, então é um estado que está à direita no espectro político. Vai ser muito difícil ali para o Décio Lima, até porque o próprio PT aposta para reverter votos e diminuir a distância que o Bolsonaro vai ter na região sul do país no segundo turno. O PT escolheu o Rio Grande do Sul, que é um lugar onde o PT teve uma quantidade de votos maior ao longo da sua história. É dura essa ladeira aí para ser subida pelo Décio Lima. Saímos da região sul, vamos para o sudeste.
Rio de Janeiro e Minas Gerais já decidiram a disputa pelo governo no primeiro turno, e boa parte das atenções está voltada para São Paulo. Mas Espírito Santo também terá segundo turno. E assim como no caso de Santa Catarina, representa ali um duelo nacional. Tem um candidato aliado de Lula e um candidato do partido de Bolsonaro. Segundo turno confirmado no Espírito Santo. O atual governador que busca a reeleição, Renato Casagrande, versus Carlos Manato, do PL. Havia uma expectativa de que o Casagrande conseguisse levar no primeiro turno, ficou por pouco. Nas pesquisas ele estava aparecendo acima dos 50%, o que de novo mostra uma aglutinação de forças aí. O Manato é o candidato bolsonarista no Espírito Santo, conseguiu chegar a quase 40% dos votos. Apesar de pertencer ao PSB, partido que faz parte da coligação que apoia a candidatura de Lula à presidência, o atual governador capixaba, Renato Casagrande, preferiu não usar a aliança com o petista como uma arma de campanha no primeiro turno. Já Carlos Manato procurou tirar proveito da ligação com Bolsonaro, que teve mais votos do que Lula no Espírito Santo no primeiro turno. Leandro Rezende, sigo com você. Você está aí no Rio de Janeiro, então vamos falar sobre o seu vizinho, Espírito Santo. Em que medida a boa votação de Bolsonaro no estado e o crescimento de Manato podem atrapalhar os planos de reeleição de Renato Casagrande? Vamos lá, né? Viradas em eleição de segundo turno, elas são super raras na história política brasileira. Para presidencial, para não ficar entrando nos meandros de cada estado, vale citar que para presidencial nunca aconteceu alguém que chega no primeiro turno em vantagem tomar a virada no segundo turno. Isso nunca houve, mas também nunca houve um presidente que dispute a reeleição e perca. Então, um dos dois tabus cai para o país, né? Depois do domingo de eleição. Mas a eleição do Rio Grande do Espírito Santo, ela é uma eleição super interessante, porque é um voto casado de direita e de esquerda. A gente viu em alguns estados, como Rio de Janeiro e Minas Gerais, um voto casado de esquerda e de direita. Por que eu estou fazendo essa diferenciação, né? Quando eu falo esquerda primeiro, eu estou falando voto no ex-presidente Lula, um eleitor que foi na urna, votou no Lula e chegou em Minas Gerais e votou no Romeu Zema, que era um candidato mais alinhado à direita e está com o presidente Jair Bolsonaro agora, não estava no primeiro turno, e no Rio de Janeiro votou no Cláudio Castro, voto Lula-Castro. O que a gente vê no Espírito Santo é o caminho inverso. É um eleitor que votou no Renato Casagrande, que é do PSB, partido do Geraldo Alckmin, vice do Lula, e votou no presidente Jair Bolsonaro. Então, há ali no no Espírito Santo, né, um cenário em que você tem um jogo que é difícil de ser jogado, uma diferença de 176 mil votos, né, entre o Renato Casagrande e o Carlos Manato, que é apoiado pelo presidente da República, mas é uma campanha em que o PSB dispõe toda a sua energia. O PSB perdeu a joia da coroa, né, que é Pernambuco, sempre foi o estado mais importante para o PSB. E no Rio de Janeiro, por exemplo, onde teve um envolvimento grande do Lula para empurrar o candidato do Rio, né, que era o Marcelo Freixo, o PSB também perdeu. Então, Renato Casagrande, que é um formulador de políticas do PSB, é um governador modelo para o partido do vice do ex-presidente Lula, aposta-se muito ali no Espírito Santo. Vamos agora para a região centro-oeste, onde apenas o Mato Grosso do Sul terá um segundo turno para governador. E lá, a disputa envolve uma dobradinha bolsonarista. Definido o quadro em Mato Grosso do Sul. Lá haverá segundo turno entre Renan Contar, do PRTB, 26,9%, e Eduardo Riedel, do PSTB, 24,7%, com 95,49% de urnas apuradas. Definição em Mato Grosso do Sul. Renan Contar e Eduardo Riedel terão encontro no segundo turno. É Bolsonaro contra o mais Bolsonaro ainda. Então, assim, foi isso que aconteceu no Mato Grosso do Sul. Leandro, no Mato Grosso do Sul tivemos uma situação, digamos, pra lá de peculiar. Há poucos dias da votação, durante o debate, o presidente Jair Bolsonaro declara apoio público ao candidato Capitão Contar, do PRTB. Mas o partido dele, o PL, apoia Eduardo Riedel, do PSDB. Resultado, os dois estão no segundo turno, sendo que o Capitão Contar vai para o segundo turno em primeiro lugar. Agora, Bolsonaro disse que vai ficar neutro nesse segundo turno. O aceno do presidente contribuiu para que o candidato Capitão Contar fosse o mais votado no primeiro turno?
E a outra pergunta é, claro, o que a gente pode esperar dessa disputa no Mato Grosso do Sul, que tem Bolsonaro como um personagem de destaque. Há uma disputa pelo apoio do presidente, candidato à reeleição. Mato Grosso do Sul é uma das disputas mais em aberto, né, que nós temos de segundo turno. O capitão Contar ganhou um incentivo do presidente Jair Bolsonaro no debate da TV Globo, conseguiu ir para o segundo turno com uma diferença ali muito baixa, de pouco mais de 1%, um ponto percentual com relação ao Eduardo Riedel, do PSDB. Então, é uma disputa intestina do bolsonarismo, é uma disputa entre alguém que se vende como bolsonarista raiz, que é o capitão Contar. Ele é de um partido pequeno, PRTB, contra um partido que está minguando, que é o PSDB, né? O PSDB reelegeu um número baixíssimo de deputados federais nessa legislatura, tem muitas dificuldades, foi para o segundo turno nessa eleição perdendo, foi perdendo em Pernambuco, foi perdendo no Rio Grande do Sul também. Então o PSDB é um partido que está com muitas dificuldades e é um duelo de direita. Aí é um duelo da direita, vamos colocar, mais tradicional do país, representada pelo PSDB, e essa nova direita, direita bolsonarista do capitão Contar. É uma disputa em aberto pela pouca diferença de votos dos dois, né? Mas é um eleitorado que, a julgar pelos resultados que deram nessas eleições, né, um eleitorado que está muito com o presidente Jair Messias Bolsonaro. O presidente teve mais de 52% dos votos e conseguiu fazer com 60% dos votos a Tereza Cristina senadora, né? Então é um eleitorado que está muito mais ligado ao presidente da República do que à esquerda nesse sentido. É um cenário ali que é difícil para quem é essa direita de ocasião, né? Que é o que acontece com o PSDB muitas vezes desde 2018, né? Vê que está fora do segundo turno, procura o presidente Jair Bolsonaro. Saindo do Centro-Oeste, vamos para o Nordeste, onde, além da Bahia, outros 4 estados terão segundo turno para governador. Em Alagoas, a disputa será entre 2 importantes forças políticas do estado. Paulo Dantas, do MDB, com 46,6%, vai para o segundo turno com o Rodrigo Cunha, do União Brasil, 26,6%. Renan versus Arthur Lira, basicamente. E Fernando Collor fora. E Collor, que era o candidato do coração de Bolsonaro, fora, mas é basicamente Renan Calheiros versus Arthur Lira. O atual governador Paulo Dantas, do MDB, tem o apoio da família do senador Renan Calheiros e de Renan Filho, também eleito para o Senado, e de quem Dantas era vice-governador. O adversário dele, o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil, é aliado do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, mas evitou se alinhar à candidatura de Jair Bolsonaro no primeiro turno. Na última terça-feira, Dantas foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de desvio de recursos para a contratação de funcionários fantasmas. O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do governador alagoano do cargo. Gente, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre o que vem por aí, né? Vai ter uma guerra de versões em cima do que está acontecendo, né? O MDB fez uma espécie de vacina contra essa operação. No dia 5 de outubro, o MDB foi ao Tribunal Superior Eleitoral alegando ali que haveria supostamente uma inclinação política da direção da Polícia Federal contra o governador e os aliados dele, Renan Calheiros e Luiz Inácio Lula da Silva. A família Calheiros é a responsável pela candidatura de Dantas, agora afastado pela Justiça. Essa denúncia feita pelo próprio Renan Calheiros, presidente do MDB alagoano, direto ali ao TSE, já foi com base na abordagem que esse grupo político considerou fora da ordem jurídica, né, do presidente da Assembleia Legislativa que apoia o Paulo Dantas. O esquema é grande, segundo a decisão da ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, aponta ali aquelas velhas práticas, né, que a gente já conhece os relatos, saque de salário na boca do caixa por funcionário que não trabalhava.
O PT já reagiu a essa, essa operação, né? A Gleisi Hoffmann escreveu no Twitter, a presidente do PT, né, de que é suspeita a operação da PF contra o governador que lidera as pesquisas em Alagoas há 19 dias do segundo turno, diz a presidente do PT, isso cheira a manipulação política. E ela faz uma crítica ali também ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, né, que tem ali um outro candidato nessa disputa no estado de Alagoas. Mas é evidente que esse será um caso usado contra o ex-presidente Lula, né? Inclusive, esse vídeo do governador de Alagoas falando com Lula, né? Os dois juntos, isso certamente já está se tornando, né? Já tem bolsonarista replicando isso nas redes e apontando o montante grande de dinheiro desse esquema, de acordo aí com o despacho da ministra Laurita Vaz, né? No estado de Sergipe, a disputa no segundo turno é entre dois candidatos que apoiam o ex-presidente Lula na corrida pelo Planalto. Vamos para Sergipe, Virou olha mapa. aí. Quase 97% de urnas apuradas. Nossa, O senador mas olha Rogério isso aqui. Carvalho aparece com 44,5% dos votos válidos. E Fábio Mitidieri, deputado federal do PSD, 38,8% dos votos válidos. Sobre a corrida eleitoral em Sergipe, conversamos com a repórter da CNN em Aracaju, a Valéria Santana. Valéria, bem-vinda ao Item Mais, muito bom falar com você. Vamos então acompanhar em detalhes a situação do seu estado. Além de mais votado no primeiro turno, o senador Rogério Carvalho conta com a vantagem de ser o candidato do partido de Lula, num estado em que o petista teve mais de 60% dos votos em 2 de outubro. O que o deputado federal Fábio Mitidieri pode fazer para tentar reverter o quadro a seu favor? Oi, Carol Nogueira. Aqui em Sergipe, esta semana, a declaração de apoio de Valmir de Francisquinho, do PL, ao candidato Rogério Carvalho, do PT, que disputa o segundo turno com Fábio Mitidieri, do PSD, abalou as estruturas da política sergipana e despertou a fúria de alguns eleitores bolsonaristas. Vale lembrar que Valmir recebeu 457.922 votos para o governo, mas teve a candidatura indeferida 4 dias antes das eleições e por isso os votos foram anulados. A mistura entre os que apoiam Lula e Bolsonaro também estão no palanque de Fábio neste segundo turno das eleições estaduais. O candidato recebe apoio do senador eleito Laércio Oliveira e do senador por Sergipe Alessandro Vieira, que também disputou a cadeira do governo no primeiro turno. Logo no início da campanha, Fábio utilizava a imagem de Lula durante os programas eleitorais, mas foi impedido pela Justiça. Em Pernambuco, o primeiro turno marcou uma quebra da hegemonia do PSB. O partido vai deixar o governo do estado depois de 16 anos. E o duelo no próximo dia 30 será entre 2 mulheres. Confirmado, então, o que a Dani bem cantou, 98% de urnas apuradas. Marília Reis, do Solidariedade, deputada federal, vai para o segundo turno com 23,8% de votos válidos, contra Raquel Lira, do PSDB, que teve 20,8% dos votos válidos. Anderson Ferreira, do PL, 18,3%. Danilo Cabral, do PSB, o adeus do PSB a esse estado que por tanto tempo governou, com 18% dos votos válidos. Leandro Rezende de volta nessa conversa. Leandro, em Pernambuco, apesar da derrota do PSB, Marília Reis, que já foi do partido, busca manter a força do sobrenome no estado. E a tucana Raquel Lira vive uma campanha típica. Depois daquele drama, ela perdeu o marido, morreu no dia da votação do primeiro turno. Quais são as chances da candidata do PSDB surpreender num dos principais redutos eleitorais do ex-presidente Lula? Essa eleição de Pernambuco, né, ela tem um componente emocional muito grande, né, uma tragédia que acometeu aí a candidata Raquel Lira, a perda do marido dela no dia do primeiro turno, muito grave isso, gerou uma repercussão ruim, o fato de a Marília Reis não ter topado adiar o começo da propaganda eleitoral para o segundo turno, mas a disputa vai acontecer, né, e o eleitor ali vai se ver no meio de uma circunstância em que uma família importantíssima precisou se rearticular, né? E estou falando aqui da família Arraes, né? A família Arraes, que é a família da Marília, a família do João Campos, prefeito de Recife, eles estavam rachados, disputaram a eleição de 2020 numa disputa super tensa, super complicada, e agora se veem obrigados a caminhar juntos, porque o PSB
que é o partido do João Campos, está apoiando agora a Marília Reis, que é do Solidariedade. Ela era do PT, tinha planos de concorrer ao governo do Estado, reivindicou o nome do ex-presidente Lula, mas não conseguiu legenda no PT. O PT precisou lá apoiar o PSB. O PT já está com a Marília Reis. É um estado em que o Lula tem uma grande quantidade de votos, né? O ex-presidente Lula tem como um dos seus principais campos eleitorais a região Nordeste, sem dúvida, isso está dado, e Pernambuco é um lugar também muito importante para o ex-presidente, né? O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, esteve lá fazendo campanha, mas a distância continuou muito grande. Foi 65% dos votos para o ex-presidente Lula, 3,5 milhões de votos e 1.630.000 para o presidente Jair Bolsonaro. É uma disputa complicada. Para a candidatura, seria uma disputa complicada para qualquer candidatura de adversária do PT, né, de quem reivindica o nome de Lula, mas tem um contingente de votos que pode mudar essa eleição, né? Você teve um candidato do PL lá com 890.000 votos, 18%, o Anderson Ferreira. Se a Raquel Lira conseguir mobilizar esse capital político, né, do presidente Jair Bolsonaro, por mais que se evite ali trazer objetivamente o presidente para a campanha, é um capital político que não pode ser desprezado e que pode ali mudar o jogo. É uma das eleições que dá para a gente dizer que está assim, em aberto nesse momento da campanha. Ainda no Nordeste, o segundo turno na Paraíba marca uma disputa entre o atual governador e o candidato de uma família com tradição política no estado. João Azevedo, do PSB, com 39,5% dos votos válidos. Pedro Lima, do PSDB, com 23,9% dos votos válidos. Nivan Ferreira, do PL, 18,9%. Veneziano Vital do Rego, do MDB, 17,1%. Filho do ex-governador Cássio Cunha Lima, o tucano Pedro Cunha Lima recebeu importante apoio do senador Veneziano Vital do Rego, do MDB, também de uma família tradicional na Paraíba. Mas ele enfrenta o atual governador, que foi eleito em primeiro turno 4 anos atrás e teve mais de 300.000 votos de vantagem em 2 de outubro. Nós temos Pedro Cunha Lima, do PSDB, o outro candidato, que é o atual governador, mais ligado ao campo da esquerda, e aí é melhor, pelo menos na Paraíba, que ele se mantenha neutro, porque Bolsonaro não venceu no estado, Luiz Inácio Lula da Silva teve vantagem. Então, apoiar Jair Bolsonaro poderia ser, na verdade, a conclusão de perda de votos. O mesmo cenário é de Pernambuco, de Raquel Lira. Você tem, de um lado, Marília Reis, do Solidariedade, partido que faz parte da base de Luiz Inácio Lula da Silva, e Raquel Lira no PSDB. Lá, o próprio presidente Jair Bolsonaro tem uma expectativa de se aproximar de Raquel Lira. Ele vai na quinta-feira, por exemplo, a Recife. Um dos principais aliados de Raquel Lira, que é Mendonça Filho, que é ex-ministro da Educação de Michel Temer, já indicou apoio a Jair Bolsonaro. Mas nos bastidores, a cúpula da campanha de Raquel Lira acha melhor ela ficar neutra, porque Pernambuco também é um terreno petista e que pode atrapalhar a eleição dela, já que ela tem aparecido bem nas pesquisas eleitorais, caso anuncie um apoio a Jair Bolsonaro. Nesse caso, mesmo que Jair Bolsonaro tente um diálogo e ela não queira, Raquel Lira tem interesse em um apoio, que é de Simone Tebet. Simone Tebet já disse que agora, nesse segundo turno, vai a Pernambuco apoiar a candidata do PSDB. E chegamos à região norte, onde 2 estados terão segundo turno para governador. No Amazonas, o atual titular do cargo, Wilson Lima, do União Brasil, saiu na frente contra o atual senador e ex-governador Eduardo Braga, do MDB. A definição também no estado do Amazonas. Wilson Lima, atual governador, vai para o segundo turno com 42,6% dos votos válidos contra Eduardo Braga, senador, que já foi governador também do Amazonas, do MDB, com 20,8%. Esse o Data Dani Lima já tinha cantado. Amazonino Mendes com 18,7%, Ricardo Nicolau com 11,5%. Wilson Lima foi eleito pela primeira vez em 2018 como um novato na política, naquela onda de renovação que a gente acompanhou no ano. Apesar de um primeiro mandato turbulento, teve mais do que o dobro de votos de Eduardo Braga no primeiro turno. Lima tem o apoio de Bolsonaro, num estado em que Lula foi o mais votado em 2 de outubro. Lula, que apoia Eduardo Braga. No Amazonas, quem está por lá é a Carol Queiroz, a repórter da CNN que está na capital, Manaus, e vai trazer para a gente um pouco da corrida eleitoral também no estado. Carol, bem-vinda, muito bom falar com você mais uma vez. Conta pra gente, Carol, qual tem sido o tom das campanhas dos 2 candidatos que disputam o governo nesse segundo turno? Oi, Carol.
Olha, desde o início, Wilson Lima fez uma campanha muito mais presente nas ruas, enquanto o senador Eduardo Braga trouxe fortemente a imagem do ex-presidente Lula. Aliás, o Amazonas vem para esse segundo turno com um cenário bem intrigante. O atual governador enfrentou no primeiro mandato a pandemia e todos os problemas graves que aconteceram no estado. Passou pela crise do oxigênio, a CPI da Covid, que inclusive o apontava como um dos responsáveis pelo colapso da saúde, e mesmo assim foi para a rua tentar a reeleição e saiu do primeiro turno com grande parte dos votos. Ele, apoiador de Bolsonaro, teve maioria no estado onde o Lula venceu, sendo que Lula é o candidato à presidência de Eduardo Braga, que também vai para o segundo turno. Outro episódio interessante de analisar é que tanto as pesquisas quanto boa parte do início da apuração mostravam o candidato Amazonino Mendes na segunda posição. Amazonino é uma figura política importante do estado. Ele foi diversas vezes governador e em 2018 perdeu para o Wilson Lima. Quando tudo indicava que nós teríamos um segundo turno igual ao de 4 anos atrás, Braga virou e assumiu o segundo lugar. E é isso, Carol. O Amazonas é o maior estado da federação em extensão territorial. Questões como meio ambiente, defesa da Zona Franca e desenvolvimento estão sempre em pauta por aqui e nós, claro, ansiosos para sabermos como será a condução do próximo governador do estado. Mas isso é um assunto para depois do dia 30, né? Até mais. E para encerrar esse giro pelo Brasil, falta falar da disputa do segundo turno para governador de Rondônia. O estado onde Bolsonaro teve mais de 60% dos votos no primeiro turno é mais um caso de um lugar onde as eleições estaduais serão decididas entre 2 candidatos que são aliados do presidente. Mais um segundo turno em estado bolsonarista que se dá entre um bolsonarista e um mais bolsonarista ainda. Marcos Rogério acabou tirando as chances do candidato, do Marcos Rocha, de levar essa eleição num primeiro turno e vai dar um calor aqui, porque a distância entre os dois ficou de 2,1 pontos percentuais, um bolsonarista e outro mais bolsonarista ainda. Está definido, então, em Rondônia tem segundo turno, 2 palanques para Bolsonaro. O senador Marcos Rogério, do PL, foi um aliado importante de Bolsonaro em Brasília, em especial na defesa do governo durante a CPI da pandemia. Já o atual governador, Marcos Rocha, do União Brasil, tem a máquina do Estado a seu favor, mas terá pela frente uma disputa acirrada no segundo turno. Seguimos para Porto Velho para saber mais detalhes, ter mais informações sobre a corrida pelo governo estadual. Quem vai conversar com a gente é o Divino Caetano, nosso repórter aqui da CNN. Divino, bem-vindo. Os números indicam que a eleição para o governo aí de Rondônia é uma das mais imprevisíveis. A verdade é o seguinte, está muito difícil, está equilibrada, está difícil de dizer quem leva a eleição aqui em Rondônia. A disputa é muito acirrada. O Marcos Rocha pensava em ganhar no primeiro turno, não ganhou. O Marcos Rogério cresceu bastante na reta final. Os dois apoiam o presidente Bolsonaro na reeleição. Quando todo mundo votar, tivemos a apuração final, o resultado final da apuração, aí a gente diz quem ganhou. Ok, Carol? Um abraço. Divino Caetano, obrigada, assim como aos demais repórteres da CNN Brasil espalhados pelo Brasil, acompanhando as movimentações eleitorais. E, claro, nosso agradecimento também ao Leandro Rezende, nosso analista de política que está conosco diariamente, trazendo não só análise, mas também bastidores, trazendo muita apuração, inclusive aqui no Item Mais. Obrigada a todos e obrigada a você pela companhia em mais um episódio do nosso podcast. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.